O Internacional empata com o Santos da Vila Belmiro e agora torce para que o Cuiabá não vença por 2 gols de diferença o Goiás lá no Serrinha, para não perder uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E enquanto isso, a direção espera por Ener Valencia, talvez até mesmo na data FIFA e na parada para a intertemporada. Lá no Al Hilal, o Corinthians está cada vez mais próximo de Cuejar, uma vez que aumentou consideravelmente a proposta para o time árabe. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim, bom domingo para todo mundo. Fiquem com os seus, abracem os seus, amem muito nesse domingo, façam aquele domingão, aquele dia, né, em família, estejam com quem vocês gostam. Eu sempre digo isso, a vida não é só futebol, a vida não é só perder, ganhar, empatar, tabelas, isso e aquilo. A vida é estar com quem a gente gosta, dizer que a gente ama, principalmente as pessoas que a gente gosta. Fica sempre a dica aqui nesse domingão, eu sempre gosto de falar sobre isso no domingo, porque é, vamos dizer assim, o último dia da semana, né? Aquele dia que tu tem que pegar e dar uma desopilada, e nada melhor de tu fazer isso com quem tu gosta, com quem tu ama e com quem tá sempre do teu lado, beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, tem muita coisa para a gente trabalhar nesse conteúdo aqui. Tem a questão do Cuejar, tem a questão do Ener Valencia. Vamos falar um pouco sobre o jogo também desse sábado à noite na Vila Belmiro. Fica comigo até o final do vídeo. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação aí. A gente tem uma meta, né, de até o final do mês bater os 30 mil inscritos. Vai ser difícil, eu sei, porque tem muito inscrito para fazer ainda, né? Mas se a gente mantiver a média do canal, talvez chegue muito perto, tá? Faz isso, me dá uma força aqui, dá uma força pro meu trabalho e vamos lá, vamos seguir falando do Colorado. O Inter empatou ontem na Vila Belmiro, né? 1-1 contra o Santos. Um gol do Luiz Adriano, que a gente pode celebrar, né? Luiz Adriano fazendo mais uma vez um gol, é o terceiro da temporada, né? Tinha feito um no Gauchão, daí agora faz contra o Metropolitanos e agora também contra, então, o Santos. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que dividir, talvez, o Inter enquanto ele teve perna e enquanto ele jogou no segundo tempo, né? Ou o quanto ele não jogou no segundo tempo. No primeiro tempo, o Inter foi bem, eu acho que até os 35 minutos. Aí, obviamente, a questão física começa a ficar mais com a perna pesada, sobressair, né? A gente começa a ver que o Inter começa a ter dificuldades de concatenar não só ideias, mas principalmente jogo de velocidade, né? E aí, a gente então sucumbe no segundo tempo para um Santos que veio o tempo todo pro ataque. O Odair buscou, inclusive, até os últimos minutos, né? Empilhou atacantes, tentou fazer o gol do 2-1, né? O Inter que fez o gol logo no iniciozinho, depois tomou o gol ali pelos 11, 15 minutos, e aí não conseguiu, né, nem aproveitar a vantagem inicial lá no placar, né, num gol que o Luiz Adriano faz, como eu disse no início. Vale a gente destacar algumas questões, né, do Mano Menezes na coletiva. O Mano disse que os gols sofridos estavam até na expectativa ou estão, vamos dizer, na normalidade. O que saiu da normalidade foram as derrotas em sequência, que ele vê evolução no time e talvez enquanto o Inter tem pulmão, até mesmo dá para dizer que até o Inter evoluiu um pouco, porque o Inter até subiu um pouco das linhas no início ali do primeiro tempo, né? Teve até algumas jogadas de pressão e tal, mas aí obviamente sucumbe, né, na questão física. Só que o que me pega no final do jogo ali em cima das limitações, claro, do Colorado, né? A gente vê o Mano pedindo para acabar o jogo, pedindo para basicamente não jogar na Vila, né, e garantir o ponto conquistado. Eu entendo o contexto, eu entendo aquilo que o Inter foi buscar lá, né? Sair pelo menos com um ponto, subir um pouquinho na tabela e tal. O Cuiabá, se ganhar de 2-0 do Goiás, passa o Inter, daí o Inter vai para 14º, e aí, se não, ele fica em 13º, não sai dessa pontuação na tabela.
Mas eu acho que é pouco para o Inter, né? O que o Inter vem desenvolvendo é pouco. E aí a gente tem que botar um pouco, claro, na culpa do Mano Menezes, talvez de melhorar o time ou fazer com que o time jogue mais, mas também tem que botar na culpa da direção, né? Não tem nenhuma chance de eximir a direção de qualquer, né, dos problemas que tenham hoje o time do Internacional. Porque, por exemplo, o time... As reposições que vieram para David, Edenilson, Patrick, Tyson e companhia, todo mundo que saiu, são completamente insuficientes, né? Se tu for olhar, talvez só o Campanharo, que hoje ainda é um pouco titular, não estava jogando por conta do terceiro cartão amarelo, né? Pode-se dizer que é o grande, talvez... o principal reforço da janela, porque o Nico Hernandes ele só joga e só é titular hoje e talvez até em conteste, porque o Mercado se lesionou. O Rômulo na lateral direita só foi jogar porque o Bustos também se lesionou e o Mário Fernandes fugiu. A questão do Gabriel, né? A gente não tem um primeiro volante para dar para o Mano Menezes. Pô, e o Gabriel agora recuperado vai ser o substituto do Gabriel lesionado, sabe? Fica bem complicado, sem contar o Luiz Adriano, que ainda que tenha qualidade, talvez esteja sendo aquilo que o Inter precisa ou querendo ser aquilo que o Inter precisa também é abaixo, né? O Arangues é um cara que vem da Alemanha sem condições de jogo, sabe? Um cara que não joga desde outubro. O Jean Dias, então, não dá nem para falar, né, cara? É um cara esforçado, é um cara que transpira e tal, mas ele também é insuficiente para o Inter. O Gabriel Barros, que todo mundo contava nos bastidores, né? Que era uma revelação do Campeonato Paulista, é um cara que vai ser muito promissor no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na temporada, e é uma promessa do futebol, e não consegue entrar no campo, não. Ele vê o Tauan Lara entrando na esquerda e ele não entra, por exemplo. Então, assim, tem algumas atitudes que são, acho que, questionáveis e a gente pode até trabalhar aqui ao longo de todo o dia conversando sobre isso aqui nos comentários. Eu quero falar com você sobre o Ener Valencia e sobre o Cuéllar, tá? Porque, assim, o Ener Valencia, ele tem um jogo 4... 7 e 11, se eu não me engano. Eu não sei se eu acho que é 4 e 7 ou 13 e 7. É 4 e 7 o jogo, se não me engano, se não me falha a memória, tá? E aí no dia 11 é a final da Taça da Turquia, e aí então o Inter tem o jogo contra o Vasco e começa, né? Começa a questão da data FIFA. Se ele não for convocado para a seleção do Equador, e até me disseram que tem essa possibilidade de ele pedir dispensa para ficar um tempo parado de férias, ele já chegaria ao Beira-Rio, a Porto Alegre, na data FIFA, para ele dar uma segurada de alguns dias e depois já voltar com tudo na pré-temporada do Inter, na intertemporada que o Inter vai fazer ali por conta da data FIFA, né, do dia 11 ao dia 22. Então, já existe dentro do Beira-Rio até um planejamento para a chegada dele, para volta, vamos dizer, em termos físicos, né, para ele também trabalhar a questão física. É um cara que não parou muito, né, por conta da Copa do Mundo, jogou a Copa, depois voltou e estava à disposição do Fenerbahçe. É um dos caras históricos agora do Fenerbahçe, né, que marcou mais gols numa temporada com a camisa do Fenerbahçe na Turquia. Então, conseguiu fazer uma excelente temporada 2022-2023. Não se descarta, inclusive, que o Ener Valencia seja anunciado antes do dia 11, ou até mesmo daqui a pouco, ali depois, na Copa da Turquia, quando, se o Fenerbahçe for campeão, de repente o Internacional meio que parabenizando o Ener Valencia e aí chamando ele, né, para agora vem cá, vem jogar aqui no Colorado, vem jogar aqui no Beira-Rio. Vou voltar a dizer para vocês, o Ener Valencia é jogador do Inter e não tem nenhuma possibilidade disso não acontecer. A questão Cuéllar, que é um problema, porque olha só, informações até que o Lucas Colar trouxe e a gente conseguiu trabalhar junto ao Beira-Rio, tá? O Corinthians, ele não só fez uma proposta pro Cuéllar e pro Al Hilal, como ele praticamente dobra a proposta salarial para o Cuéllar. E aí o Inter não vai chegar nesse valor. O Inter estava ali na casa dos 700 mil reais para o Cuéllar e o Corinthians ofereceu muito próximo de 1.300.000 mês. Ah, Ernest, mas o Corinthians não paga salário, o Corinthians atrasa e tal. Concordamos, estamos juntos e acho que a gente pode até debater sobre isso. Só que tá ali, né?
Depois tu vai cobrar na justiça, depois tu vai para algum lugar. Mas esse salário internacional não vai chegar nunca no Cuéllar. Vale lembrar, né? O salário, por exemplo, do Arangues é perto dos 900, 1 milhão de reais mês. Já tem o Ener Valencia também ganhando mais de 1 milhão. O Alan Patrick ganha muito, o Wanderson ganha muito. Eu sei que até a gente já tinha a informação de que o Inter ia subir um pouco a folha, mas mesmo assim o Inter não vai chegar nesse valor para o Cuéllar, porque precisa ou tenta trazer outros jogadores agora para o meio do ano. Sem contar que o Corinthians estaria disposto a pagar os 5 milhões que o Al Hilal quer pelo jogador, né? Vale lembrar, o jogador tem o contrato até o meio do ano que vem. Então é bem diferente do Ener Valencia, não tem como assinar pré-contrato, tem que pagar mesmo o Al Hilal. Ou seja, se antes já estava difícil por conta da concorrência, hoje com esses valores pode dar praticamente adeus aí ao Cuéllar jogar no Beira-Rio. Bruno Henrique pode ser uma reposição? Talvez. Não é a camisa 5, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ficar de olho aí nas possibilidades do mercado do Colorado. Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer, cara, dizer assim, ó, joinha pra ti. E entra na KTO.com, usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet e bota, de repente, um dinheirinho com as rodadas aí do Campeonato Brasileiro e outras ligas do mundo todo, beleza? A gente se fala. Bom domingo. Tchau!